Neste vídeo vou resolver a questão número 35 do exame de avaliação profissional à Ordem dos Contabilistas Certificados do dia 20 de março de 2021, parte da manhã, a versão A. Muito obrigado por estar a visualizar este vídeo. Eu chamo-me Miguel Fragoso, sou contabilista certificado e economista, sou diretor-geral da Certform Escola de Formação Prática e formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. A questão número 35 é uma questão sobre IRC, as tributações autónomas que estão previstas no artigo 88 do Código. Uma empresa sujeito passivo de IRC, do regime geral, declarou início de atividade em 6 de janeiro de 2020. No final do mesmo mês, adquiriu uma viatura ligeira de passageiros movida a GPL pelo valor de 30 mil euros. Sendo que a empresa apresenta prejuízo fiscal no período de 2020 e que os encargos suportados com a viatura durante este mesmo ano foram de 10 mil euros. A tributação autónoma devida é a linha A 3.750 euros, a linha B 2.500 euros, a linha C 2.750 euros ou a linha D 1.500 euros. Esta é uma questão que está relacionada com o artigo 88 do Código do IRC. O artigo 88 é o artigo das tributações autónomas. No número 5 deste artigo, refere que se consideram encargos relacionados com as viaturas ligeiras de passageiros, motos e motociclos, nomeadamente as depreciações, as rendas ou alugueres, os seguros, a manutenção e conservação, combustíveis e impostos incidentes sobre a sua posse. Nós temos a noção que, no que diz respeito a esta viatura, estes encargos foram de 10 mil euros. Agora temos que saber qual a taxa de tributação autónoma que se vai aplicar a estes mesmos encargos. Há que verificar qual é o valor ou qual foi o valor de aquisição desta viatura, de 30 mil euros, e enquadrar a taxa de tributação autónoma. Atualmente, e com o Orçamento Geral do Estado 2020 e depois o Orçamento Geral do Estado 2021, verificaram-se alterações às tributações autónomas respeitantes às viaturas ligeiras. Eu vou pegar aqui num manual do curso prático de gestão fiscal da Certform e vamos fazer uma breve referência às tributações autónomas do artigo 88 do Código do IRC. Com o Orçamento Geral de 2020, as viaturas AGPL passaram a integrar o âmbito geral das viaturas ligeiras de passageiros, nas quais também estão integradas gasóleo e gasolina. Temos o setor destas mesmas viaturas, inferior em termos de valor de aquisição a 27.500, 10% de tributação autónoma. Quando de valor igual ou superior a 27.500 e inferior a 35 mil, obviamente estamos a falar no custo de aquisição, aplicar-se-á a taxa de 27,5% e, para custo de aquisição igual ou superior a 35 mil euros, a taxa de 35%, a título de tributação autónoma. Portanto, as viaturas AGPL, quando entre 27.500 ou igual ou superior a 27.500 e inferior a 35 mil euros, do ponto de vista do custo de aquisição, os seus encargos são tributados à taxa de 27,5%, 27,5%. Se for um híbrido plug-in, e o Orçamento Geral de 2021 definiu de forma mais precisa aquilo que se considera ser um híbrido plug-in, a taxa é de 5%, de 10%, de 17,5%, conforme os valores de aquisição. Para as viaturas movidas a gás natural veicular, o GNV, 7,5%, 15%, 27,5%, conforme os respectivos valores de aquisição.
Quando estamos perante viaturas elétricas, 100% elétricas, os seus encargos não estão sujeitos à tributação autónoma, o que no âmbito da chamada fiscalidade verde, trata-se de uma vantagem à aquisição deste tipo de viaturas, porque os seus encargos não estão sujeitos à tributação autónoma. Esta viatura em concreto que nós estamos a analisar é uma viatura ligeira de passageiros a GPL, teve um valor de aquisição de 30 mil euros e os encargos suportados foram de 10 mil. A tributação autónoma terá que ir pelo artigo 88, número 3, a linha B, sendo a GPL está neste regime geral, não é enquadrada nas restantes viaturas. Portanto, a sua tributação tem de ser feita a 27,5 vezes 10 mil igual a 2.750 euros. Nós temos que considerar aqui no enunciado, e os enunciados têm que ser muito bem lidos, as questões têm que ser muito bem lidas, porque elas têm sempre algumas ratoeiras, e aqui uma delas é que esta entidade apresentou em 2020 um prejuízo fiscal. E quando as empresas apresentam um prejuízo fiscal, as tributações autónomas, pelo artigo 88 do Código do IRC, muito concretamente o número 14, refere que as taxas de tributação autónoma previstas no presente artigo são elevadas em 10 pontos percentuais. Tudo aumenta 10 pontos percentuais. Portanto, uma tributação de 27,5 passaria para 37,5. Mas há que considerar que, conforme o número 15 do mesmo artigo, o disposto no número anterior não é aplicável no período de tributação do início da atividade e no seguinte. E no enunciado diz-nos que esta empresa ela declarou início de atividade em 6 de janeiro de 2020. E, portanto, sendo o ano 2020 o seu início de atividade, não se vai aplicar este mesmo agravamento de 10 pontos percentuais. Sendo assim, aplicar-se-á não 37,5, como se a empresa estivesse no terceiro, no quarto e por aí fora, obviamente seria 37,5 quando incorria em prejuízo fiscal naquele período. Havia um agravamento de 10 pontos percentuais a todas as tributações autónomas. Mas como esta empresa está no primeiro período, no primeiro ano, no início da sua atividade, então não tem agravamento de 10 pontos percentuais, assim também aconteceria no ano seguinte, pelo que se aplica a taxa de 27,5 vezes os 10 mil euros, ou seja, 2.750. A quando do preenchimento da declaração modelo 22, as empresas, quando preenchem a declaração modelo 22, o quadro 13 desta declaração é para a empresa declarar os encargos que incorreu. E no domínio do preenchimento aqui do quadro 13, começa por indicar se iniciou a atividade no período de tributação anterior àquela que respeita à declaração, sim ou não, e depois vai localizar o campo onde vai declarar os encargos. E aqui são encargos com viaturas ligeiras de passageiros, com valor de aquisição acima ou igual a 27.500, inferior a 35.000, portanto aqui colocaria os 10 mil euros. Depois temos aqui toda a vertente de tributações autónomas, ou de encargos. E o valor da tributação autónoma propriamente dita, os 2.750, essa teria de ser colocada no quadro 10, a quando do cálculo do imposto, no campo 365, temos as tributações autónomas, os tais 2.750, claro que haveria muitas outras, mas se fosse apenas esta, seria este o valor. A questão correta é a linha C, como já se viu, portanto a tributação autónoma é de 2.750 euros. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo, até breve, até uma próxima oportunidade.